Olá, aluno Terceirão Mediação, tudo bem com você? Tranquilo, beleza? Muito bem. Então, vamos lá comigo, professora Pura, para mais uma aula de língua portuguesa. E é claro que eu não estou só, estou na companhia do nosso Sami, o nosso grande intérprete aí, valeu? Vamos lá então, vamos conhecer o tema da aula de hoje. Vamos aí, olha só, já estamos na aula 37.1, galerinha. Muito bem. 37.1 é a nossa aula de variação linguística. Isso mesmo. Vamos aí falar durante essa aula sobre essa variação num contexto, tá, geral. Aí nós vamos falar sobre a questão dessa variante aí dentro, né, por região, né, por aspecto social, ok? Então, tudo isso muito bem detalhado, nós vamos tratar nesta aula 37.1, valeu? Vamos lá, vamos juntos! Habilidade da aula de hoje, conhecer e valorizar as diferentes variedades da língua, procurando combater o preconceito linguístico. Olha só, né? Então, ao final desta aula, você vai sair daqui direitinho na compreensão do que aí será adequado, né, no uso da língua portuguesa, beleza? Vamos lá! Então, a aula iniciando com o nosso texto atual. E o tema do texto atual, igualdade de gênero no século XXI, ok? Então, lembrando que a temática aí do texto atual é aquele empurrãozinho, né? É aquele lembrete para você, aluno terceirão, para você aí fazer toda essa sua pesquisa, toda a sua... todo o seu olhar voltado para a temática da atualidade, né? Para você aí gabaritar na sua redação. E aí, como é que vai acontecer isso, Pura? Treinando, fazendo, produzindo esse gênero dissertativo argumentativo, valeu? Muito bem, olha só. Então, vamos à leitura do nosso texto atual. Igualdade de gênero no século XXI. Brasil cai 9 posições no ranking de igualdade de gênero. O Brasil aparece agora, tá, na 71ª colocação. É isso? 70º. Ok. Muito bem. Então, ou seja, 71, que a professora está conseguindo aqui pronunciar a colocação na lista divulgada pelo Fórum Econômico Mundial, né? Eita, que quase que não sai. Grupo conhecido pelos encontros que realiza em Davos, Suíça. Em 2013, o país ocupava a 72ª colocação. Ok? A organização avaliou a diferença entre homens e mulheres na sociedade, da saúde, educação, tá? Economia e indicadores políticos em 142 países. Muito bem. A Islândia ocupa o topo do ranking, seguida por outros países nórdicos, ok? Apesar de ter mantido a igualdade entre homens e mulheres nas áreas de saúde e educação, o Brasil perdeu posições nos índices que medem participação feminina na economia e na política. Correto? Muito bem. Então, aí lembrando, né, a posição que aparece aí agora, né? Vamos lá, professora, 71ª colocação? Muito bem. E aí a gente passa para a posição 62? Olha só, podemos atualizar isso agora com as novas informações? Sim, né? Aí a gente deixa para vocês a fonte, né, para pesquisa, e aí você pode estar atualizando essa temática, beleza? Olha só, no mercado de trabalho, a maioria aí vai agora buscar compreender como fica em cada ponto. Então, no mercado de trabalho, a maior queda ocorreu aonde? Né? Na avaliação que considera salários, participação e liderança feminina no mercado de trabalho. Neste índice, a pontuação caiu, tá? De 0,656 para 0,647. Quanto mais perto de 1, maior a igualdade entre os gêneros. A nota 0 indica desigualdade total. Política. Como é que está esse quadro na política? O índice que fez o Brasil perder posição no ranking foi o de, abre aspas, empoderamento,
né? E aí, nesse caso, o empoderamento político das mulheres. O quesito contabiliza mulheres no Congresso, em posições ministeriais e na chefia de Estado, ok? Neste índice, o Brasil perdeu colocações aí na comparação com outros países, apesar de ter melhorado na sua nota individual, uma vez que a nota do país foi de 0,144 para 0,148. Na educação, o Brasil atingiu uma nota de 1,0, que significa que não há desigualdade entre homens e mulheres. A eliminação das desigualdades na educação vem acontecendo desde 2012, ok? Muito bem, então assim, olha só, é um tema, né, para verificar essa questão do empoderamento, ou seja, a posição em relação aí à mulher, e aí percebam que nós temos, na atualidade, dentro aí da política, esse número já um pouco assim, vamos dizer assim, melhor, né? E aí você vai se aprofundar, né? Vai buscar mais informações e pode estar fazendo diferentes leituras, de olho aí no jornalismo, né? Que aí vai te ajudar a você fazer uma boa redação e pode ir treinando. Será que isso vai cair na redação? Não sabemos, né? Mas não custa nada você fazer esse treino e aí buscar colocar seus argumentos dentro aí dessa temática, ok? Muito bem, então vamos lá, vamos adiante, vamos seguindo a nossa aula. Falando ainda em questão de desigualdade de gênero no mundo, né, a gente traz aqui esse texto, um texto imagético, em que nós vamos fazer a seguinte leitura. Menor desigualdade, nós vamos ter aqui, olha só, essa cor azulzinha aqui. Então, onde tiver, é apontado como menor desigualdade dentro desses países aí, em relação à maior desigualdade. Então, tudo que estiver aqui no mapa em vermelhinho, tá? Nós vamos considerar, vamos fazer a leitura de maior desigualdade. E assim, esse cinza, olha só, vai indicar os que não têm dados, tá? Não tem registro. Então, a gente consegue perceber nesse mapa, através pelas cores, esta leitura. E o laranja, né? Então, nós vamos ver aqui que nós temos em destaque dentro do mapa apenas menor desigualdade, essas são as características, tá? E aí esse verdinho, maior desigualdade, tá? Nós temos aqui o vermelhinho e sem dados, que é esse cinza. E aí dentro dessa maior desigualdade, a gente vai ter, é claro, que esse grande número. Não, professora, a gente só está verificando dados, né? Posicionamentos. E isso a gente trouxe no texto e depois agora no texto aí imagético, né? Numa estatística de verificação, beleza? A gente vai para um desafio bem breve. Vamos lá, acompanhe comigo. Nós temos aí, então, já uma tirinha, uma charge que traz para você essa questão da igualdade de gênero. E aí, no primeiro quadro, a gente vai fazer a leitura do texto. Pai, o que é machismo? No segundo quadro, preste atenção. Alguém atrás, né? Uma linda menina responde. Machismo é a ilusão que algumas pessoas têm de que... No terceiro quadrinho. Não se mete, Fê. Isso é papo de homem. É, né? Então, percebam aí essas crianças. Vamos lá, desafio. Tendo como base os textos verbais e não verbais acima, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. Então, nesta aula a gente solicita esse desafio, mas, na verdade, você já teve aula específica, né, sobre essa tipologia textual. Já tivemos aí a parte 1, 2 e 3. Então, você já tem exatamente todas as 3 aulas em que você já consegue produzir esse texto, né? Então, vamos lá. Primeiro, apresente a proposta de ação social, tá? Que respeite os direitos humanos. Isso é importantíssimo dentro da sua redação. Nunca esquecer desse detalhe. Depois, selecione e organize e relacione, né, de forma coerente e coesa argumentos e fatos
para a defesa do seu ponto de vista, ok? Então, tranquilo, através, né, desse texto inicial, você vai fazer os seus argumentos e tentar colocar em uma redação aí, nesse gênero em que você traz aí essas 3 partes. A primeira parte é a sua introdução, e aí você já tem as orientações, não esquecendo que na segunda parte desse texto é o seu desenvolvimento, e aí você vai argumentar, lembrando que esses argumentos você vai se basear, né, em dados, tá? Em teorias. Nesse caso, você vai convencer, né, o leitor aí a partir dos seus argumentos. E na última parte desse texto, é a conclusão, você vai concluir, é claro, apontando, né, dando uma sugestão, né, mostrando como vai solucionar aí esse problema, beleza? Então, tá bom. E aí, é claro, você vai fazendo essa produção, entrega aí para o seu professor presencial, nosso colega professor, e é claro que isso vai chegar até as nossas mãos, beleza? Muito bem. Vamos adiante? Vamos lá. Olha só, vamos falar de variação linguística? Muito bem. O que seria isso exatamente? Ah, prof, é falar que eu já observei que nós temos pessoas que falam certo e falam errado. Não é esse viés, tá? Não é por essa compreensão. Então, nós vamos entender, em primeiro lugar, que a nossa língua, ela é dinâmica, né? Se ela é dinâmica, ela está sujeita a inúmeras variações, ok? Então, tá. Essa variação linguística nada mais é do que a diversificação, né, dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Então, essa diversificação e essa mudança que nós estamos falando aqui, propriamente dita, acontece, tá, no vocabulário, na pronúncia, na morfologia e na sintaxe. Então, acontece exatamente aí essa diversificação aí na língua, tá? Então, essa peculiaridade aí está sujeita, olha só, ao contexto histórico, né? Então, nós vamos ver isso aí diversificado no contexto histórico, no contexto geográfico e no sociocultural, tá? No qual os falantes estão aí integrados, né? Porque vejam só, quem são aí os falantes dessa língua, né? Eu, você, todos nós que falamos aí a língua portuguesa, né? E aí, nesse caso, o que acontece? Dentro dessa variação linguística, nós temos aí diferentes variedades intrínsecas. Por isso é que nós vamos ver que essa adequação, né, ou inadequação, vai acontecer dependendo daquele momento, daquele contexto do uso. Ok? E isso acontece por região, por nível social, né, por grupos, tá? Então, nós vamos ver isso bem direitinho durante o decorrer da aula. Então, nada de levar em consideração aí como certo e errado. Não, não temos isso. Nós vamos falar o termo adequação, ok? Então, vamos lá. Então, dentro desse nosso país, né, que é tão lindo e maravilhoso e pluri, né, nós temos aqui, olha só que belezura, né? Pluralidade da língua, né? E essa pluralidade, o nosso próprio texto já deixa aqui para você essa informação, né, repleta de quê? De colorido, né? Pessoas, é gente, essa pluralidade. O nosso país é como um coração de mãe, né? Aceita e recebe a todos. Pois é, então, por ser, olha só, um país de dimensão continentais aí, o Brasil possui o quê? Uma ampla diversidade linguística. Imagine você, olha só, o nosso texto imagético aqui já nos diz. Então, se eu tenho um país pluri, é porque nós temos aí cada um com o seu jeito de falar, né? Com a sua individualidade, e com isso, cada um tem traz o seu específico jeitinho de ser através da cultura, né?
E aí a gente vai já estar falando sobre essa questão plural da língua, que nós vamos observar um país como o Brasil, que tem aí, né, essa extensão territorial gigante, né, e multiplicidade cultural bem significativa. Ou seja, as variações elas acontecem porque a função primordial da língua é o quê? A comunicação. Então, os falantes, eles arranjam e desarranjam aí a língua de acordo com a necessidade de interação social, né? Então, à medida que uma situação requer um comportamento, requer o uso da língua, se for um ambiente social, eu vou ter que saber utilizar a língua exatamente para aquilo. Se for uma praia, eu preciso saber me adequar a usar a língua naquele ambiente, né? Então, nesse viés, essas variações visam a comunicação. Jamais devemos considerá-las erro, ok? E aqui a gente traz o texto, né, imagético, já para deixar isso gravado na mente e no coração, tá? Vamos esquecer essa onda de preconceito, tá? E aí, nesse caso, olha só, ao apontarmos essas alterações como erro, estamos cometendo o que chamamos de preconceito linguístico e não podemos pensar dessa forma, tá? Diante das situações aí de variedade, correto? Muito bem. Por quê? Olha só, nós temos um país pluri, né? Já falamos sobre isso. Dentro dessa pluralidade, olha só, um país exatamente com culturas, né? Aí diferentes. Cada região tem a sua especificidade cultural, né? Seu jeito de ser, de falar. Nós vamos ver essa cultura através dos alimentos, da vestimenta, né? Então, assim, a língua, ela é responsável, né? E aqui já é o nosso teórico, Biderman, que fala. A língua, ela é responsável por transmitir a herança cultural de um povo, que chega aí, né? Que carrega aí, na verdade, aspectos de vida, né? Que carrega aí, na verdade, as crenças, os valores de uma sociedade, né? Então, a língua nos representa, propriamente dito. Então, jamais nos colocarmos diante de uma fala como erro, né? Que aí vamos estar com esse preconceito aflorado, tá bom? Então, nesta aula, lembre-se, vamos ter esse cuidado, né, de observar e agora sim entender que nós temos sim essa variedade aí dentro da língua portuguesa, correto? Para isso a gente já inicia aqui, né, com este gênero, a poesia, um trechinho de Manuel Bandeira, com o título Evocação do Recife. E vamos lá. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo na língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada, né? Então, Manuel Bandeira traz aqui para nós já, né? Olha só, de muito tempo, essa ideia, né? Então, se nós estamos macaqueando naquele século, naquela época, é claro que daquela época para agora, muito evoluiu essa língua, em todos os aspectos, né? Por quê? Porque o falante aí, com certeza, maior responsável por essa mudança, né? Então, percebam que até um pequeno linguajar, uma gíria, ela também tem a sua aí mudança, ok? Então, vamos adiante, vamos continuar. E nossa aula é variação linguística. Ok, vamos agora entender essa variação linguística e os seus aspectos, né, de variantes. Então, existem diferentes variações. Ok. Então, a primeira que nós vamos destacar é a variação histórica.
como acontece essa variação histórica, né? Então, a língua, ela sofre, né, transformações ao longo do tempo. Ok, com isso, nós vamos mostrar essa variante, né, essa transformação com um único termo. Olha só, antes nós usávamos, vamos dizer assim, o falante da língua portuguesa, usava, olha só, vós-me-ser. Vós-me-ser. Historicamente, nós nos vamos remeter ao quê? Século XVI, XVII, colonização, né? Onde esse vocabulário era forte. E aí o tempo passa, e aí nós vamos ver que essa transformação de vós-me-ser passa para vá-sum-ser, né? E o tempo evolui, passa mais um pouco, e o que era vós-me-ser passa a vá-sum-ser, e aí nós temos você. Né? Para por aí? Não, historicamente isso evolui. Olha só, você com 4 signos, né? Nós temos depois a sua evolução para o ser, que passa para 2 letras, ser, 2 signos, ser. E hoje, atualmente, como isso fica? Olha aqui, ó. Você, né? E é claro que com toda essa modernidade, com o avanço da tecnologia, né? Isso tudo, olha aí, atualmente a linguagem aí, né, eletrônica reduz para esses 2 caracteres. Você fica apenas V e C. Quem aí não digita 24 horas aí no seu aplicativo, né, essa palavra, esse termo, bem reduzido, né? Por quê? Porque quando nós estamos usando aquele gênero, né, que aí a gente está toda hora mandando um para o outro uma mensagem, requer exatamente essa linguagem, né? Essa linguagem aí eletrônica, essa linguagem do nosso aplicativo. Não dá para escrever essa palavra na sua totalidade. Esse estilo sim cabe para esse momento. Mas se você vai escrever formalmente, né, principalmente se for um texto dissertativo, argumentativo, jamais utilizar essa variante. Jamais você utilizar VC para você aí registrar o termo você. Porque não cabe ali. Não é o uso correto, não está adequado para o seu texto dissertativo argumentativo, que é um texto sério. Né? Então, é entender que essa variação linguística ela tem o seu uso adequado. E falando de diferentes variações da língua, vimos aqui a variação histórica, né? Um único termo, a palavra você. E agora nós vamos ver a palavra farmácia, ainda, né, dentro dessa evolução histórica. Farmácia, antigamente, né, escrevíamos com PH. Hoje, nós vamos ter o termo farmácia, sem mais o PH, né? Correto? Então, não vamos confundir. Variação no aspecto histórico traz aí essa questão dos termos, né? Essa evolução dentro da grafia das palavras, correto? E tudo aí vem carregado de aspectos culturais, né? Se a gente for aprofundar para realmente entender esses termos, aí nós vamos estar falando, né, dos falantes daquele século, daquela época, né? Então, isso tudo atrelado aí à questão histórica. E aí nós vamos ver algumas expressões historicamente, né, que não estão mais sendo usadas. Ah, professora, mas eu ainda consigo ver alguém que fala, né, está em desuso, tá bom? Por exemplo, menino, vou te dar um tabefe. Né? Você usa isso hoje? Você que está vendo aí essa aula. Não, né? Você usa o quê? Ah, se me encher o saco, eu vou te dar um tapa. Calma, violência não. Né? Calma.
Então tá, as expressões em desuso, olha, tabefe, que hoje é tapa, bofetada, sacripanta, né? Quem vai usar, né? Sim, mas tem, não estamos dizendo que ela não é utilizada de jeito nenhum. Né? Em algum momento nós vamos ter ainda, quem tem bisavô, quem tem seu vozinho, com certeza, né? Ele ainda carrega aí um pouco dessa linguagem. Basbaque, o que é isso, né? É uma pessoa ingênua. Ninguém mais usa isso. Chumbrega, má qualidade, ordinário. Sirigaita, não se usa mais esse termo, está em desuso, né? Mulher espevitada, pretensiosa, né? Atualmente é isso que se usa. Alcunha. Alcunha, qual é a sua alcunha, né? Ninguém mais hoje, né? Bom, eu não costumo utilizar, né? A gente utiliza apelido. Qual é o seu apelido? Qual é o seu codinome? Até isso aí também, bom, não é muito comum, mas apelido, esse é o que mais a gente usa. Jonata. Olha, o que é Jonata, né? Nossa, dá a impressão que é algo de comer, né? Jonata, né? Aí era esse termo que antigamente era usado, pessoa bem vestida, né? Petis. Olha aí, ó, criança. Pachorra. Calma, excessiva, paciência. Ah, você tá com uma pachorra, né? Ai, você tá aí com uma paciência danada, né? Garrucha, né? É o quê? Espingarda. Bacamarte. Esse bacamarte também não é muito comum, né? Bom, no meu meio. Quiprocó. Você gosta de quiprocó. É uma confusão, né? Isso aqui, jamais, né? Balela. Eu até ouço ainda, né? Balela, quando eu desço lá para minha região, eu ouço. Balela é mentira, né? Conversa fiada, tá? Ou seja, falando de variação linguística, a língua, gente, ela é dinâmica. Muito bem, se ela é dinâmica, ela sofre transformações com o passar do tempo. Por quê? Isso tudo em virtude de vários fatores, advindo aí da própria sociedade, tá? Que também é totalmente mutável. Muito bem. E assim, nós agora vamos falar dessa variação regional, né? Falando de variação regional, ela também pode ser chamada de variação diatópica, né? Então, essas variações diatópicas, tá? Elas aí vão propriamente ser diretamente a cada região desse nosso país. E aí nós vamos ver alguns termos, né, em que são aí nomeados e vamos ver se eles são exatamente iguais ou eles só mudam o nome ou eles só mudam o nome porque são outras coisas, significam outras coisas em cada região, tá? Então vamos aqui para fixar. Variedade regional, olha lá, são aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, de diferentes estados, de diferentes cidades, ok? Muito bem. Então, nós temos aqui as nossas 5 regiões e agora nós vamos para alguns termos. Olha só, esses termos, eles aqui estão com marca de regionalismo no Brasil, tá? Então, o que é importante destacar aqui? Que a língua em movimento, ela busca alcançar a sua função primordial, mais uma vez, que é a comunicação, tá? Então, com isso, nós vamos aqui elencar alguns termos regionais. Quem já ouviu falar aí? Ei, você é um abestado, pela fé, né? Então, esse abestado, para nós aqui, né, e no geral também, significa bobo, tolo. Abirobado significa maluco, quer dizer maluco. Avalie, imagine. Pão de sal, gente, esse aqui, olha só, já nós vamos aqui ver as peculiaridades desse pão de sal em diferentes regiões. Macaxeira.
Macaxeira, né? Pode também ser chamado mandioca e pode ser chamado aí aipim, né? Bom, para mim é macaxeira. Minha colega disse que para ela é mandioca, né? Nós estamos falando do mesmo produto aí, né? Gostoso de comer com churrasquinho, beleza? Ainda, né? Outro termo, arretado. Arretado quer dizer, né? Significa bacana, legal, né? Arretado também para pessoa, tá? Temos banda, né? O que é banda, né? Ah, dá uma banda aí desse peixe, né? É o quê? Um pedaço, né? É um lado. Bila, o que é bila? Né? Bila, bola de gude. Ainda, né, eu colocaria aqui para mim, peteca. Para minha região, para o meu local, é peteca. Semáforo, né? Semáforo nada mais é do que onde nós temos ali no trânsito, né, a nossa organização por esse semáforo. Em alguns lugares são chamados de sinal, sinaleira em outros, farol em outro lugar, tá? Então, isso aí são as marcas regionais, beleza? Olha só, ainda falando de variação regional, vamos aí verificar que essas variações ocorridas são de acordo com a cultura de determinada região, tá? Então, essa variação que acontece aí na língua falada, né, ela vem de diferentes formas. Isso por quê? De acordo com a localidade do falante. Olha só, quem não gosta, né, desse pãozinho aí? Para nós, pão francês, não é assim? Olha, mas no interior do Nordeste, ele é chamado de pão aguado. No Ceará, ele é chamado de carioquinha. No Rio Grande do Sul, ele é chamado de cacetinho. Na região norte, né, carequinha. E na França, olha só, lá na França, né, ele é chamado de pistole, pistola. Diferente, né, bem diferente. Em Portugal, carcaça ou cacete. E no Rio de Janeiro, pão de sal. Ok? Então, dependendo de onde esse falante está, né, a sua localidade, nós vamos ver aí a forma diferente de falar aí o nome desse alimento, ok? E assim com outros, né, como a mexerica, né, tangerina, né, que tem aí vários nomes, também a mesma situação, dependendo da região, do local, da cidade, né, aquele grupo culturalmente vai tratar aí com diversidade de nome, ok? Vamos aí a alguns termos, né? Só que agora, num linguajar mineiro. E aqui nós temos, olha só, litro de leite. Como é que o mineiro aí faz uso aí para utilizar e expressar e comunicar litro de leite? Bem juntinho, ó. Li de leite, mas tomate, dentro da pia, que de carne, estão entendendo? Quilo de carne, né? Eles pronunciam assim, né? Dentro desse linguajar mineiro, né? Trás da porta, é o quê? Atrás da porta. Baixo da cama, debaixo da cama. Pinco-mel. O que é pinco-mel? Pinga com mel. E o próximo termo, olha só, gente, esconde-dente. 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 Escova de dente. Ok? Nós temos aqui o nosso próximo. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Pão de ônibus. Pão de ônibus. Ponto de ônibus. Né? Então, isso são variantes, né, dentro da língua portuguesa. E aqui nós estamos falando dessa região, né, que traz aí esse dialeto mineiro, ok? E agora, vamos aí caminhar para outra região.
Vamos aqui ver agora um linguajar cuiabano, né? Então, nós vamos ver alguns termos aqui, algumas expressões, né? Vamos aqui, bom demais, né? Quem já conseguiu passear um pouquinho ali pelo Cuiabá, né? Já conseguiu ouvir, né? Ou quem não passou por essa experiência, dá para você dar uma pesquisada e ouvir, né? Essa sonoridade dessas pronúncias. Bom demais, né? Quer dizer, muito bom, né? Rindo no chacara, olha só, rindo da presença de alguém. Rindo no chacara, né? Eles fazem essa pronúncia meio que direta, né? Chorando, né? Oquá, você está conversando com ele, aí de repente sai oquá. É uma dúvida, né? Algo que apresenta na fala que ele se espanta. Oquá, né? Show, mano. Cumprimenta um amigo. Vote. Você está ali conversando, de repente, né? Sai, vote. Né? Essa admiração para a expressão Deus me livre, né? De repente você diz, olha, pegou fogo a loja lá na rua tal. Vote, né? Deus me livre. Espia lá, né? Espia lá. Termo usado para olha lá. Tá? Joca. O que é joca, né? Uma cesta de palha. Pode ser para guardar objetos, guarda-roupa, né? Para quem vai pescar, colocar o peixe. Joca é um cesto de palha, né? Eu acredito que na nossa região isso é comum, né? Eu mesmo tenho um em casa que eu ganhei de presente. Jaca. Padre de chique. O que é isso aí? Podre de chique. Nossa, mas olha, Sâmio tá podre de chique. Podre de chique, tá bonito, tá elegante, né? Tá bem vestido, tá? E assim essa variante, né? Nós vamos agora ver, de acordo agora com esse contexto, né? Em que nós vamos dizer assim que é um dialeto caipira, tá? Esse dialeto caipira, ele pertence àquelas pessoas que não tiveram oportunidade, tá? De ter o quê? Uma educação formal. E que, em função disso, eles aí não conhecem a língua culta, ok? Vamos ler um trecho aqui da declaração para os meus amigos, né? Vamos aí observar essa linguagem. Olha só. Vocês são o colírio do meu olho. São o chiclete garrado na minha calça jeans. São a maionese do meu pão. O limão da minha caipirinha. O recheio do meu biscoito. A massa tomate do meu macarrão. A pinco-mel do meu boteco. Então, quando você começa a perceber, ou você está ouvindo, né, alguém fazendo uso dessa linguagem, dessa forma, é claro que você já vai estar sensível, né, para observar que se trata de alguém que não aí, né, exatamente teve essa oportunidade para estar aí conhecendo, né, fazendo uso dessa língua culta. Ou, culturalmente, ele ali está no seu ambiente confortável, né? Porque nós temos muita realidade em que nós estamos percebendo o uso mesmo, às vezes a gente está tranquilo no nosso local e faz uso, sim, né, culturalmente, dessa forma de falar, mas que a gente conhece a língua. Mas dentro desse estudo, tá? Esse comportamento, essa forma de utilizar a língua, nós vamos aqui tratar exatamente como um dialeto caipira, de alguém que não teve oportunidade aí de estudar, de, né, ter essa educação formal, de sentar e aprender aí essa questão da língua culta, ok? Muito bem. E assim a gente traz, né, um grande nome já, que também tem o seu posicionamento, e criou, né, essa grande obra aí, que é Oswald de Andrade, né, em que ele traz aqui, a gente traz também para a aula como exemplo aí de variação regional, né? E aqui o título Vício da Fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem melhor. Para
pior, dizem pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados, né? Então, aqui ele retrata esse uso, né? Essa variação dentro aí dessa língua, ok? Vamos agora falar da variação social, que também é chamada de variação diastrática, tá? Variação diastrática, variação social, ela pertence a um grupo específico de pessoas, né? São variedades que possuem diferentes nível fonológico ou morfossintático. Então, vamos lá. A variação morfológica, né? Fonológica, perdão. Essa variação, nós vamos ver, olha só. Já ouviu, ou você alguma vez, né? Já passou por uma experiência dessa em que você ouviu falar plantar ao invés de plantar? Isto, né, é exemplo dessa variação, desse uso, né, dessa variante, que é uma variação fonológica, está aí para o som, né, desse termo, dessa palavra. Bom, ao invés de bom. Problema, ao invés de problema. Bicicleta, em vez de bicicleta, né? Então, isso nós vamos encontrar no nosso dia a dia e vamos ficar tranquilo. Por quê? Porque estamos aqui, né, observando durante a aula que nós temos sim essa realidade, porque a língua aí permite o variante, né, o falante aí dessa língua, dependendo aí da sua região, né, dependendo de como ele se encaixa, né, digamos assim, ele vai fazer uso. E aí, neste caso, nós estamos aí falando dessa variação social, né, que aí é fonológica. Mas tem a morfossintática também, tá? 10 real, ao invés de 10 reais. Eu vi ela, ao invés, né, de eu a vi. Eu trouxe, ao invés de eu trouxe. A gente fuma, em vez de nós fomos. Tá? Então, essa variação social, né, ela possui aí essa diferença, né? E aí alguns grupos específicos fazem uso. E aí nós não podemos também dizer, né, que está errado, tá? Vamos aí agora ver a variação diastrática. Elas ocorrem em razão de convivência entre os grupos sociais. E daí nós já vamos ver as variedades estilísticas. Essas mudanças aí da língua de acordo com o grau de formalidade, né? De acordo com esse grau de formalidade, a língua pode variar em uma linguagem formal ou uma linguagem aí informal. A formal, ela é usada onde? Para você fazer essa comunicação aí bem formal, em palestra, congresso, né? Reunião empresarial, reunião em escola, reunião no trabalho, né? Ok. E essa linguagem informal, dependendo da situação comunicativa aí, né? Você vai também utilizar a informalidade em uma reunião familiar, né? Encontro com os amigos, né? Ou seja, numa situação mesmo bem informal. E dentro, né, dessa variedade aí, dessa linguagem informal, você vai fazer uso de uma linguagem coloquial. Dentro dessa linguagem coloquial é que nós vamos aí, né, poder estar utilizando gírias, podendo utilizar jargão, né? E essas gírias também estão para os grupos, né? Como também os jargão para surfista, rapper, né? E aí nós vamos ver esses jargões também dentro das profissões, né? Dentro da profissão da medicina, né? Vamos ver aqueles termos técnicos. Assim, nós vamos ter no campo jornalístico, no campo do direito, ou seja, no campo das profissões, tá? E aqui a gente traz um exemplo dessa linguagem, né, com jargão. Senhor Pedro,
o seu prognóstico é favorável no caso de pronta suspensão da medicação. Nossa, né? Não seria melhor ele falar, senhor Pedro, pode parar de tomar o remédio? Seria, né? Mas como ele é médico, essa é a linguagem, faz parte, né? Ok? E um advogado, né? Quando ele usa aí, olha, vamos protelar o prazo, né? É adiar o prazo. Né? Mérito, olha, seu mérito não foi legal. Mérito é um merecimento. Ah, foi julgada a revelia, né? Não esteve lá, não estava presente, ok? Então, os jargões estão relacionados para essa questão de grupos aí profissional. A gente vê aqui no campo jornalístico, nós vamos ter lead, é a abertura de um texto jornalístico, furo, né? É utilizado aí para essa expressão por uma informação publicada em um veículo, antes que todos publiquem, né? Barriga, o que é barriga? É a informação falsa ou errada. Esses termos aí para o campo jornalístico, ok? E aí a gente traz variações dentro da gíria, né? Olha só, a diferença grande aqui entre um jovem e um senhor já bem de idade, né? E aí nós vamos ver se há essa comunicação. E aí ele começa assim, ó, de que raça? E foram. É que a condução atrasou. O quê? Levou uma bolada? Hoje em dia não saco nada. Não saco nada mesmo, mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Aí o cara fala assim, a Verinha é uma gata. Eu mandei ver, demorou, tô bolado, povo, tu não saca nada. Por isso ele responde que ele sacava quando ele era jovem, né? E é só que na interpretação dele, sacar é aquela ação, aquele movimento, né, de você, num campo aí de vôlei, né, fazer um saque, né? E não é essa a questão. Então, na gíria tem outro significado. Então, dependendo da idade, não rolou ali a comunicação, né? Não houve esse entendimento entre eles, ok? Então, inadequação, né, ali. Então, o rapaz, o jovem que faz uso dessa gíria não teve esse cuidado para conversar com essa pessoa de mais idade. É claro que isso não é geral, vai que tem algum velho que está, algum senhor de mais idade, experiência que está assim também antenado, vai ter um papo reto legal, mas em todo caso verificar essas observações, ok? E aqui a nossa, né, nossos termos regionais propriamente, né? Quem aí já falou piseiro? Quem aí já utilizou o termo maceta? Quem aí já utilizou cega? Não, isso aí é cega, né? Então, aqui alguns termos que a gente trouxe para você da nossa região, propriamente dita, tá? E você vai aí circular, elencar, né? Vai dizer, esse termo eu já usei. Não conheço isso aqui, vou pesquisar do que se trata. A gente tirou aí de um dicionário nosso aqui, da nossa região, e trouxe para vocês e está aí para mais pesquisa, ok? Olha só, para a gente encerrar a nossa aula, você aí usa gírias? Usa gírias? Véi, de boa. Até a próxima, valeu?